Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, mais uma vez aqui para podermos participar, para podermos realizar o nosso programa Bom Dia São Pedro, diretamente da paróquia São Pedro de Gramado. E assim, para dar uma satisfação aos irmãos e irmãs, aqui está então a minha cirurgia da mão feita na segunda-feira. Tudo correu muito bem, tudo correu tranquilamente, e daqui a pouco mais, às 9 horas da manhã, eu estarei lá novamente no médico para fazer uma revisão, para trocar o curativo da cirurgia e tudo mais. Estou bem, tranquilo, não tem doído, que eu tenho tomado o remédio de cada 8 horas, conforme a prescrição médica, né? Então, hoje, dia 11 de agosto, quinta-feira, dia de Santa Clara de Assis, e a nossa antífona de entrada da missa de hoje, do dia de Santa Clara, é esta: estes são os santos que receberam a bênção do Senhor e a misericórdia de Deus, seu Salvador. É a geração dos que buscam a Deus. Então, com esta antífona, vamos partir para a proclamação do Evangelho. O Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 18, de 21 a 19 e 1, até o 19, 1. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que lhe devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão.
Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tema de hoje que Jesus toma para nós é o tema do perdão. Quantas vezes devemos perdoar? A lei judaica havia estabelecido um limite de perdão, daí não poderia ultrapassar aquele limite e tudo mais. Mas Jesus veio e reforma toda esta ideia. Vamos ver então como Jesus faz. Os rabinos sempre discutiam sobre o perdão e diziam 3 vezes, somente 3 vezes, sim, pode perdoar, mas na 4ª vez, não. Então vejam, só 3 vezes e a 4ª não. Os rabinos discutiam sobre isso. Lameque, lá no Antigo Testamento, fala em vingança até 70 vezes, conforme Gênesis, capítulo 4, versículo 24. Pedro conhecia essa mentalidade do Antigo Testamento e vai até Jesus. Ali, já superando esta visão, e vai até Jesus, que já estava superando esta visão do Antigo Testamento. Pedro ainda não, mas Jesus já. 7 é o número simbólico para dizer muitas vezes. Então, Jesus fala para Pedro em perdoar até 7 vezes. Então, esse número 7 é simbólico para dizer muitas, muitas e muitas vezes. Jesus não se contenta só com isso. Ele quer o perdão sempre. 70 vezes 7. Não é uma somatória ou uma multiplicação apenas de 490 vezes, mas quer dizer sempre. O perdão tem que estar presente em nossa vida sempre, em todos os nossos dias, de toda a nossa vida. Então, para ilustrar, conta esta parábola do ajuste de contas do patrão e do empregado. Os humanos devem reproduzir em sua vida a misericórdia de Deus, ou seja, aquela compaixão que o patrão teve para com o empregado que lhe devia muito dinheiro. Depois, a não compaixão deste empregado com o seu companheiro, que lhe devia poucas moedas. Aí sim, nesta situação, experimentar a misericórdia do Pai, a misericórdia de Deus. Deus perdoa sempre, até as contas impagáveis. Por isso mesmo, o cristão, em toda a sua vida, deve reproduzir essa bondade de Deus e perdoar sempre. Quando alguém nega o perdão ao seu semelhante, na realidade está negando o próprio rosto de Deus diante da comunidade. Na igreja é preciso que cada fiel seja sempre a imagem e semelhança de Deus em tudo o que faz, principalmente nas atitudes que são próximas das atitudes de Deus. Então, aprendamos hoje com Jesus este exercício, esta prática do perdão em nossa vida diariamente, para podermos dizer que amamos a Deus e amamos também aos irmãos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, rapidamente também, vou falar um pouquinho da vida de Santa Clara. Santa Clara, a santa do dia que nós estamos comemorando. Clara nasceu na Itália no ano de 1194 e lá mesmo faleceu no ano de 1253, de família nobre, rica, mas cristã. Bem cedo sentiu-se atraída pelo ideal de pobreza de Francisco de Assis.
fundadora da fraternidade feminina conhecida como Clarissas, as Clarissas, transformou em apostolado o sofrimento de seus longos anos de enfermidade. A seu exemplo, procuremos trilhar também nós o caminho do despojamento e da humildade. Então, que Santa Clara também possa interceder por nós hoje, junto ao Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São Pedro, nosso padroeiro, Santa Clara, Beato Carlo Acutis, desça sobre vós, sobre vossas casas e famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um bom, santo, abençoado dia, uma boa, santa, abençoada quinta-feira e até o próximo programa, se Deus quiser.